Salve, salve, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal e bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Ponto de hoje é o ponto 34, o ser em si, a concepção clássica de Deus. Este ponto número 34 está dentro do Catecismo da Igreja Católica, a profissão de fé, primeira seção, eu creio, nós cremos, os caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. O ponto 34, embora seja um ponto bem breve, ele vai tratar de um tema muito profundo, ou seja, a tradição filosófica que fala da acessibilidade ao conhecimento de Deus. O mundo criado, quando o mundo apontam para a existência de Deus, é um ponto que vem reforçar a cosmologia, a teologia natural. O ponto 34 diz nessas palavras: o mundo e o homem atesto que não têm em si mesmos nem o seu primeiro princípio, nem seu fim último, mas que participam do ser em si, sem princípio nem fim. Assim, por esses diversos caminhos, o homem pode ter acesso ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, e a que todos nós chamamos de Deus. É óbvio, ela é muito simples, mas ela apresenta faz parte da tradição. A reflexão proposta por este ponto é tanto o mundo criado quanto o ser humano apontam para a existência de Deus, de uma realidade transcendental, que fundamenta a causa primeira e o fim último de todas as coisas. Essa expressão, ela é muito forte. Ser em si, sem princípio e sem fim. Isso vai remeter a uma concepção clássica de Deus como o ser necessário, o ser absoluto, que é o conceito, digamos, clássico de Deus. Ou seja, incriado. No Catecismo Romano vinha toda aquela descrição onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso. Exatamente isso. Que é tanto o ponto de origem quanto o destino final de todas as coisas. Esse trecho utiliza de uma linguagem que aqui posso falar metafísica, ou seja, para além da física, que é herdada da filosofia aristotélico-tomista, propondo que, através da razão natural, o homem pode chegar a reconhecer a existência de Deus, mesmo sem revelação divina direta. A ideia é que, ao observar o mundo, refletir sobre as contingências das coisas, ou seja, a necessidade que existe de que algo as mantenha, o fato de que elas existem, mas poderiam não existir. É dessa maneira que o homem chega à conclusão de que se deve haver um ser que seja necessário, isto é, que exista por si mesmo e não dependa de outra coisa. Aristóteles, Platão, trabalhavam um conceito do motor imóvel, aquele que se move, ele move tudo, mas não se move. Esse ser é Deus. E a participação do ser humano e do mundo no ser em si sugere que todas as coisas que existem recebem do seu Criador, recebem um do outro, que é o ser pleno, que é Deus. Então, o ser humano dotado de razão pode pode deduzir o seu pensamento, o seu raciocínio, à dedução de que a existência deste outro, a partir do que se observa, é que nos faz existirmos. Essa concepção, vou ser um pouco mais simples para ela. É como que aquilo que eu já disse aqui, falando de minha mãe, que mostrava os nossos, olha, nós temos todos a mesma orelha, ou seja, nós temos um princípio, nós temos um fim, nós temos uma origem, e essa origem, ela se perpetua. Eu não estaria aqui se não fosse meu pai e minha mãe, e meu pai e minha mãe não estariam se não fosse meu avô e minha avó, meu nono, minha nona, e eles não estariam se pelo menos mais 8 pessoas não estivessem nessa história. E não tem outro caminho. E isso
é maravilhoso porque se perdeu um pouco dessa conexão. Por isso que quando eu falo que nós perdemos um pouco da nossa tradição da santidade, a santidade parece que são coisas extraordinárias. Não, a santidade ela está envolta de coisas muito simples. Ou o que diz o Papa Francisco, dos santos da casa ao lado, das pessoas simples. Eu não saberia a língua portuguesa se minha mãe não tivesse me ensinado. Eu não saberia falar o francês, o italiano, o espanhol, o latim, o grego, o hebraico, se eu não tivesse mestres que me ensinassem a falar, a entender essas línguas. E imaginem quantas pessoas tiveram que trabalhar para que eu tivesse esse conhecimento. Então, essa contingência de que para que nós estejamos aqui é necessário que outros tenham vindo antes de nós, e que o fato de estarmos aqui já determina que outros estarão. Determina que o conhecimento que eu tenho hoje, eu estou repassando. São Tomás de Aquino, ele presente no final do item, a todos que chamam Deus, ele usa essa expressão muito, ele faz alusão à quinta via, das 5 vias da existência, onde ele argumenta que a ordem e a causalidade do universo apontam para a existência do Criador. O ponto inicial de toda epopeia universal, ela precisa ter um ponto de muito poder. A isso ele chama Deus. O pensamento embora tenha origem na filosofia clássica, Aristóteles, Platão, é desenvolvido com um olhar de fé. É desenvolvido com o olhar de um homem que olha para aquilo e diz assim: eles conseguiram chegar até aqui, agora eu posso levar para outro patamar, com a graça, com o Espírito Santo. E a fundamentação do item, ele se apoia, esse item número 34, se apoia no reconhecimento da capacidade natural de trilharmos os caminhos. Esses caminhos que a razão trilha, auxiliado com as asas da graça, da fé, da esperança, essas vias são argumentos cosmológicos, teleológicos da existência de Deus. O argumento cosmológico, ele começa a partir da existência das coisas e conclui-se com a necessidade de que, se existe uma maneira contingente, existe algo necessário. Ou seja, não existe algo que não dependa de outro para existir. E daquele do qual todos dependem é o ponto original. Esse é Deus. O argumento teleológico, retomo aqui, é a ordem, a beleza e a finalidade observável no mundo. Há uma inteligência que organiza isso, desde os astros celestes até dos elétrons e prótons que estão dentro de um núcleo de um átomo. O mundo não é caótico. Ele segue leis e propósitos muito estritos, muito bem pensados, muito bem arquitetados. E quando se quebra uma regra dessa, e quando se rompe com uma regra dessa, é como que a gente está tocando o caos. Toda essa ordem, ela aponta para uma causa final. Esses dois argumentos, eles revelam que o homem pode, pela reflexão filosófica, pela reflexão espiritual, reconhecer que existe uma primeira causa e um fim último para tudo. Esse, como disse Santo Tomás de Aquino, é Deus. Ele não mostra quem é Deus em sua essência, né? E isso pertence à revelação, mas ele mostra que ele existe e sem necessidade de uma fé sobrenatural. A fé sobrenatural é para quem quer mergulhar, mas quem quer olhar a água do lago já tem. Eu sempre uso para os meus alunos de teologia, eu uso esse exemplo. O homem que olha para a água do lago, ele pode tocá-la, ele pode experimentar o seu gosto, então ele sabe que a água do lago está ali. Ele vê o lago, ele vê a água do lago. Mas aquele que sobe num trampolim e mergulha, quanto mais alto ele subir, mais profundo ele mergulha. Ele vê mais fundo. Essa é a lógica de Deus. Ou seja, a nossa capacidade de reflexão natural, ela faz com que nós
vejamos a existência de Deus e sejamos confiantes de que ela é, é real. Tão real quanto o ar que nós respiramos e que também não vemos, mas sabemos que ele está ali porque ele enche os nossos pulmões. Eu não toco Deus. Isso eu vou fazer com a revelação, com a sua presença, com a sua história. Quando ele diz, coloca a mão na minha chaga, tomai e comei todos vós, isso é o meu corpo que é dado por vós, para que... Essa é a lógica, essa é a revelação. Esse momento, o catecismo está dizendo que, antes de qualquer coisa, nós não podemos duvidar que Deus existe. E está dizendo que assim, e para aquele que duvidar, se esforce um pouco mais. Seja um pouco mais honesto com a sua razão. Olhe para aquilo que a própria natureza te dá. Então, os teólogos, eles apontam para isso. Então, já falamos de São Tomás, das 5 vias, Santo Agostinho, na Cidade de Deus, nas Confissões. Ele argumenta que o homem contempla essa beleza do mundo. A necessidade do Criador, ela está em que, se existe essa beleza, existe a fonte da beleza. O Papa Bento, ele mostra que é necessário ter esse sentimento, necessário ter essa preocupação com a razão humana. Tanto que ele escreve uma obra chamada Fé e Razão, que elas não brigam, elas concordam, elas se comunicam. O contexto secularizado que o nosso mundo está vivendo, parece que perdemos a capacidade de ver o transcendente que caminha entre nós. E o Papa Ratzinger também, ele reconhece a existência de Deus como fundamento das realidades. Se existe algo, é necessário que exista um Criador para ela. Hans Urs von Balthasar, teólogo importante, na sua obra Glória, ele diz que a beleza do mundo é um argumento de ordem e de harmonia. É indício da presença de Deus, do transcendente. Eu coloco aqui novamente algumas chaves de leitura. São Tomás, Ratzinger, Agostinho, esse é novo. O Mundo e a Pessoa, de Romano Guardini. É um olhar sobre a relação entre pessoa humana e mundo criado. Como o testemunho e a presença de Deus se dão na capacidade que temos de abrir os olhos, né? E é necessário que se faça isso. Muitas vezes os jovens, os adolescentes, as crianças e até mesmo muitos adultos, eles precisam de alguém que nos chame a atenção, que dê esse start. Porque nós estamos vivendo num mundo muito, vou usar uma palavra que é muito rara de ser usada hoje em dia, obtuso, onde as pessoas não conseguem ver um palmo à frente dos olhos. Por quê? Porque elas foram educadas a não ver, elas foram educadas a duvidar de tudo, até mesmo do real. E quando você duvida daquilo que não foi feito para ser duvidado, mas foi feito para ser contemplado, aí você perde a noção de espaço, tempo, que você gasta com conjecturas que não te levam a lugar nenhum. É como uma espiral onde, que era símbolo pagão, né? Uma serpente que come o rabo, né? Quando nós falamos de cristãos, o nosso conceito de tempo, né? Ele é cíclico, mas é ascendente. É uma espiral que sobe. Então, eu posso passar pelo mesmo lugar, mas nunca no mesmo estágio. E hoje parece que as pessoas estão andando em círculos, é o cachorrinho que corre atrás do rabo. Né? Então, para os senhores catequistas, esse ponto 34, ele é muito importante. Mostrar que olhar para o mundo, refletir para o mundo e ver que existem motivos para se crer na existência de Deus é fundamental. Claro, saber quem Ele é, aí é uma questão de experiência. Aí é a questão da caminhada do deserto. É aquelas coisas que a gente canta nas músicas, né? O povo de Deus pelo deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Esse alguém, embora desconhecido, não podia se negar que ele estava lá na frente, que ele os conduzia. E da mesma maneira nós, quem quiser vir, quem quiser se salvar, tome sua cruz e me siga. Quando os apóstolos foram a primeira vez até Jesus,
Tu é o Messias prometido? Vinde e vede. Fazer experiência. E não deixar passar as experiências possíveis. Falem dos santos. Deem o seu testemunho. Moral, litúrgico, real. Se portem como um cristão. Se portem com um homem, como uma mulher de fé. Esta é a lógica desse texto. Nós abrimos a chave. E aí a experiência, o sentar-se à mesa, é para um outro momento. Ponto 34. Eu sou o professor Euclides, esta é a Escola Teófilos e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.